Hoje nós vamos falar sobre resiliência, né? A última live minha antes do Natal, né? Este período tão importante, tão especial, né? Não só principalmente, né, na vida dos cristãos, é claro, mas vale a pena até quem não tem fé, né? Fazer uma reflexão sobre a própria vida, né? Sobre o ano que se passou. Ninguém pode negar, né, que esse tempo é um tempo realmente de muita reflexão. Então eu queria trazer essa sugestão de tema, né, que é falar sobre a resiliência antes do Natal, né, e fazer também convocar a vocês que estiverem aqui, que passarem, que assistirem esse vídeo, fazer uma reflexão principalmente sobre esse ano, né. Se você assistir essa live, que talvez ela vá para o IGTV, eu acredito que ela vá para o IGTV, mas se você estiver assistindo ela ou aqui ao vivo ou depois no IGTV, não sei quando que você vai assistir, mas que você faça uma reflexão do ano de 2020 que está se encerrando agora e também faça uma reflexão da sua vida, né? Se você assistir isso em algum momento, talvez no meio do ano de 2021, faça uma reflexão dos seus últimos 12 meses, do seu último ano vivido, né, por assim dizer. Então essa é a sugestão que eu dou, a proposta que eu trago para essa live, né? Não sei se todos sabem, né? Deixa eu primeiro agradecer a presença. O Thiago tá aí, Thiago Personal, um abraço. Jaqueline Monassi, que também tá aí, um abraço, obrigado pela presença. Então vamos lá, vamos dar sequência. Nós temos aí a palavra resiliência, né? Que é uma palavra, né, muito usada, né, nos nossos tempos, algo que é importante de ser trabalhado, não é? Todo mundo sabe a importância de sermos, por assim dizer, um pouco, né, mais fortes, não é? A definição, né, de resiliência ali vem da física, né, que é a propriedade que cada corpo tem de voltar ao seu estado normal após uma deformação, não é? Para ter um exemplo muito prático, né, se você pegar uma garrafa PET e amassar ela, né, você tem uma força externa, né, sobre aquele corpo que é a garrafa PET. Você amassa aquela garrafa PET com a tua força, né? Uma força que vem do externo, né, do ambiente externo, né, que sou eu, no caso, Paulo, sou externo à garrafa, né? A garrafa, né, ela é o corpo que está sofrendo uma força, um impacto do mundo, por assim dizer, né? E eu consigo, com a minha força, amassá-la. Qual é a capacidade que ela tem de ir voltando ao seu estado normal? Você pode fazer esse teste aí na sua casa, que ela vai voltando ao seu estado normal, desamassando quase que sozinha, né? Talvez ela não volte ao seu perfeito estado normal, mas ela vai voltando ali, né, a um estado mais próximo do seu estado normal, natural, né? E esse é o exemplo que eu quero passar para vocês, porque nós sofremos impacto do mundo, né? Coisas acontecem, não é verdade? Deu uma travada aqui porque eu recebi uma chamada, uma ligação. Então é o seguinte, olha, bem como a garrafa sofreu um impacto do mundo, né? Um impacto de uma força externa, e isso causou nela uma deformação, ela sofreu com aquele impacto, nós também somos assim, não é? Se a gente observar bem, né, na nossa vida, aqui eu quero que a gente faça uma breve análise de 2021, porque 2021 realmente foi um ano atípico, né, onde esse vírus que nós temos por aí, que todo mundo sabe, impactou o mundo todo, né? Então sofremos um impacto, né? Não o impacto do vírus, né? Para de uma pessoa contaminada, por exemplo, né? Os sintomas que aparecem, não é? Que ela provoca, né? Muito parecidos com gripe, não é? Enfim, não estou falando desse impacto, estou falando assim, do impacto no medo que gerou em muita gente. Eu estou dizendo do impacto econômico, eu estou dizendo do impacto afetivo, não é? Né? As pessoas foram impactadas emocionalmente. É isso que eu quero que vocês analisem. Nós sofremos esse impacto, e bem como a garrafa PET, a gente foi, por assim dizer, deformados, né? Entre aspas aqui. Esse impacto causou uma marca na gente, ela deixa uma marca, não é? Vamos lá. O aspecto econômico, não é? Todo mundo sofre com isso, não é? Não é só as pessoas que detêm grandes riquezas que vão sofrer, e muito mais, né? Talvez as pessoas que, né, talvez perderam seus empregos, essas pessoas realmente estão sofrendo muito mais. Mas o fato é que acomete a todos, né? Todos têm seus prejuízos, né? O que eu quero, nesse sentido, né, do econômico,
a gente viu, né, aí muitas pessoas passando por dificuldades, né? Talvez nós mesmos, né, passamos por essas dificuldades pelo impacto que sofremos aí da economia e também, não é, no aspecto familiar, afetivo. Muitos de nós talvez perdemos familiares, pessoas próximas de nós, né? E realmente isso é algo que dá para nós, né, uma oportunidade de a gente refletir bastante sobre a forma com que a gente está conduzindo nossa vida, não é? O que eu queria chamar a atenção é que é o seguinte: você pôde evitar o que aconteceu com você esse ano? Olhe para as coisas que realmente impactaram. Aqui eu estou falando do vírus, mas aconteceram talvez outras coisas na sua vida, né? Alguns imprevistos, alguns acidentes, né? Algumas tragédias, né? Seja na sua família, seja na sua área financeira, seja na área da sua saúde. Eu não sei em qual área da sua vida, mas talvez você tenha sofrido prejuízos, danos, ou talvez, acho pouco provável não ter acontecido alguma coisa, um impacto no mundo, na sua vida durante esse ano de 2020, não é? Eu sei que você começou esse ano com muitos planos, né? Isso aqui é a verdade. Você começou esse ano com muitos planos, assim como eu. E o que a gente percebe? Estamos aqui em dezembro e foi tudo por água abaixo, por assim dizer. Não deu para fazer o que a gente quis. O que eu quero chamar a atenção para a gente colocar aqui um olhar mais calmo é que é o seguinte: a boa parte das coisas que aconteceram, que impediram os nossos avanços, impediram a realização dos nossos sonhos, objetivos e metas para esse ano, muitas delas foram coisas, né, das quais a gente não podia fazer nada para evitar, não é? As coisas simplesmente aconteceram, não é verdade? Eu quero aqui chamar a atenção de vocês para uma coisa. Olha, a gente não controla a ordem das coisas, a ordem que elas acontecem, o momento que elas acontecem, a intensidade que elas acontecem, não é? A gente não tem controle sobre isso, não temos domínio nenhum. A única coisa que a gente tem domínio é o seguinte: é do que a gente vai fazer com aquilo que aconteceu, não é? Acontece algo na nossa vida, né? O que seria, né, inteligente da nossa parte? Aqui que entra a resiliência. Uma pessoa resiliente, ela receberia aquele impacto com aquele acontecimento, analisaria bem, né, e rapidamente retomava a sua origem o mais rápido possível, para poder realmente fazer algo, né, que mude aquela situação que transforma aquela situação adversa em uma situação favorável. Mas para isso ela precisa agir rapidamente. Uma pessoa mais resiliente retoma a tua forma natural mais rápido, não é verdade? Então, se essas coisas aconteceram comigo, a primeira análise que a gente tem que fazer é o seguinte: eu não controlo. E aqui eu quero deixar algo bastante importante para vocês. Talvez vocês possam memorizar isso, lembrar disso sempre e fazer disso um exercício, não é? Sempre que acontecer algo que você não controla, no final eu vou deixar o exercício master, por assim dizer, dessa live. Mas agora eu quero que você analise o seguinte: olha, se você não pode controlar, você também não poderá resistir, tá? Sempre na nossa vida, as coisas que nós não controlamos, nós não podemos resisti-las, ou seja, não dá para negá-las, empurrá-las da nossa vida, eliminá-las da nossa vida. Você está entendendo o que eu quero dizer? Se você não controla, você não pode resistir. Por mais que você tente, é um exercício vão. É como se você estivesse fazendo um buraco na água. Isso vai gerar em você uma dor, um sofrimento. É uma espécie de você negar a tua realidade, negar aquilo que está acontecendo na sua frente, ao invés de você responder, né, dar uma resposta àquilo que te aconteceu, por mais que seja uma tragédia, por mais que seja algo negativo. Veja bem, você não pôde evitar, você não pôde controlar, entende? A coisa já aconteceu. Não dá para se vitimizar, não dá para perder muito tempo aqui se vitimizando, não dá para perder muito tempo aqui achando o culpado, não dá, porque por mais que a gente encontre o culpado, por mais que a gente chegue à conclusão que a gente realmente é uma vítima daquela situação, é o seguinte: não vai ninguém nos socorrer nesse sentido. O que eu quero te dizer é que isso não vai mudar a realidade. Tá entendendo? A realidade não vai ser alterada só pela força do teu pensamento, mas ela muda pela força da tua ação.
Você está entendendo? Ela muda. Porque você e eu fomos feitos para agir, fomos feitos para o alto e para a frente, e não para trás e para baixo. Não fomos feitos. Nós temos grandes coisas, grandes realmente capacidades, que a gente só pode tocá-las, a gente só pode usá-las se a gente agir, se a gente tomar uma postura diante de todas as dificuldades e problemas de ação. Porque quando eu olho para um problema e já rapidamente eu canalizo todos os meus esforços e a minha atenção para as possibilidades diante daquela circunstância atual que agora que foi me apresentada, que a vida me apresentou, não dá para fazer tudo diante daquela circunstância, né, que um problema te coloca. O problema te coloca algumas circunstâncias nas quais você, né, por assim dizer, fica limitado a fazer, não é, pouquíssimas coisas. O problema é que o ser humano, ele acha que ele tem controle das coisas, ele acha que ele tem poder de controlar. Como que o ser humano faz isso, Paulo? Como é que você chegou a essa conclusão? É quando as coisas acontecem com ele, quando as dificuldades aparecem para o homem, ele oferece resistência. É como se ele negasse a realidade. É como se ele não aceitasse a realidade. Está entendendo? O ser humano faz esse tipo de esforço. Presta atenção. Presta atenção. É muito simples a gente observar a nossa volta. Quando algo de ruim, um problema aparece pra gente, qual que é o nosso primeiro movimento? Vê se não é assim, é sempre reclamar, ficar nervoso, achar um culpado, achar uma justificativa. Nunca a culpa é nossa, nunca a origem daquele problema, a gente nunca encara que aquele problema só apareceu ali, talvez por culpa minha, você entendeu? Talvez por uma falha lá no passado, talvez por uma negligência, talvez por uma falta de conhecimento, uma falta de preparo, não é verdade? Mas aí, ao invés de eu já achar uma solução, de eu ter um olhar mais calmo e perceber, olha, realmente pode ser que eu tenha falhado aqui, né? Mas o que eu posso aprender com isso? O que dá para fazer? Não é? Não, a gente vai, né, por assim dizer, aparece em nós uma ira. A característica da ira, né, ela só aparece na gente, porque esse vício da ira, ele só aparece na gente por conta de uma contrariedade, ou seja, um obstáculo entre você e o que você deseja, e o que você espera. Vamos lá. Eu tenho a expectativa que esse mês, eu sou empresário, né? Eu tenho a expectativa de que esse mês no meu comércio eu vá vender, sei lá, 60 mil reais no meu comércio. Tem um comércio lá pequeno e tal, minha expectativa é que vá vender 60 mil reais. Aí sabe o que acontece? Acontece que, né, começa a chover demais nesse mês e as pessoas não entram na minha loja para comprar, né? Um fenômeno da natureza, começa a chover, as pessoas não saem de casa e assim eu não vou conseguir vender. Ou sei lá, o meu colaborador pede demissão e eu não consigo contratar outra pessoa, né? Eu fico doente, eu posso ficar doente e não ter como ir lá trabalhar, vou ter que ficar em casa de repouso. Você está entendendo? Então não vai adiantar eu ficar nervoso, eu achar culpado, eu começar a reclamar, me vitimizar, porque é o seguinte, isso não vai mudar a realidade. Mas esse é o primeiro movimento nosso, eu não sei se você entende isso. E isso nos coloca num campo de inação. É como se a gente voltasse o olhar para as impossibilidades, ao invés de botar o olhar e a atenção para as possibilidades. A gente faz o contrário. Já está difícil com aquela realidade. Aí eu escolho não, né, olhar para um lugar onde as coisas são impossíveis. Por exemplo, achar o culpado. Beleza, você achou o culpado. E agora? Mudou o quê? Nada. Você fica aí reclamando o dia inteiro, né, da chuva, que atrapalhou as suas vendas no seu comércio. Tá, beleza. Você reclamou da chuva, meu filho. E aí? Não é verdade? Não muda nada. A gente percebe que se a gente ficar reclamando, se vitimizando, achando o culpado, bicho, aqui é um lugar de inação, de impossibilidades. Você está entendendo? O olhar nosso tem que estar sempre por quê? Para as possibilidades. Qual que é o exercício que eu proponho para vocês aqui? Olha o seguinte, lembre-se sempre dessa pequena frase, muito simples, mas muito poderosa. Se você não pode controlar, você não pode resistir. Está entendendo? Só que tem em nós uma certa soberba. Parece que a gente não aceita que aquilo aconteceu com a gente. E a gente se revolta, nega, resiste. Você está entendendo? Isso acontece com a gente.
Vem da onde? Vem da nossa soberba, do nosso orgulho, porque nós somos esse bicho egoísta, não é? Soberbo, orgulhoso, parece que assim, não pode acontecer nada de ruim com a gente. Como assim aconteceu comigo? Isso não pode. Mas olha só, e atrapalhou todos os meus planos. Olha, meu filho, se você quiser continuar nesse projeto, nessa ideia de controlar o mundo, vai fundo. Vai fundo. Basta analisar. Se você tem feito isso a vida toda, faça um autoexame e verifique quais foram os sintomas que apareceram em você em decorrência desta escolha, dessa atitude, dessa postura sua diante da vida, que é de resistir a tudo, negar a tudo. Vai bem? As coisas vão bem? Está indo bem? Olha para as tuas relações. Relação familiar, relação conjugal. Faça um breve exame, uma breve análise, não precisa de muito tempo não. 5 minutos você já dá conta de encontrar uma resposta. A gente está piorando. Essa que é a coisa. Quando a gente entra nesse movimento, a gente piora, tá? A gente não melhora. E você vai viver de uma forma, não é, amarga, porque tudo é ruim. E de alguma forma, em algum momento na sua vida vai parecer que viver é ruim. Daqui a pouco você começa a ter um olhar diante da vida assim de desânimo, de tristeza, talvez você perca o sentido, inclusive, da vida. Porque você está, como se você dissesse assim, olha, para o mundo que eu quero descer. Não dá para descer. Mas não é para você olhar com um olhar de tristeza, fala, Paulo, então as coisas ruins vão continuar acontecendo na minha vida. E eu tenho que encarar isso? Sim. Exato. Paulo, mas aí eu vou sofrer mais ainda. Para um pouco, presta atenção. Presta atenção, com calma. Se você observar o sentido que você tanto procura, não é? Tem muita gente aí que tem tara por achar o propósito da vida, a missão da vida, para que eu vim nessa terra, Elas querem achar o propósito primeiro, para depois fazerem algo. O que eu digo para você é o seguinte, faça algo imediatamente. Haja. Não resista à realidade. Haja, faça alguma coisa imediatamente com aquilo que você tem na sua mão, hoje. Porque talvez daí apareça um propósito. Talvez daí apareça o sentido. Está entendendo? Não busque isso antes de fazer algo. Faça algo. Sirva, não é? As pessoas que estão à sua volta. Seja prestativo. Estude. Busque melhorar o que você faz, o seu trabalho. Busca ser, um marido melhor, uma esposa melhor, um cristão melhor. É o seguinte, olhe sempre para o que você pode melhorar pouquinho a pouquinho. E este momento, antes do Natal, é um momento fundamental para a gente fazer essa reflexão. De olhar para esse ano e perceber, caramba, quais foram as coisas que eu fiz certo? Outra coisa, quais foram as coisas que eu fiz e não saiu tão bom? Não deu certo. E a última pergunta é a seguinte, o que dá para melhorar? É aqui que eu quero que você bote o olho. O que dá para melhorar? Dá para melhorar. Mas não quero que você saia do 0 ao 100. Não quero que você coloque um projeto 2021 de ser perfeito, de ser santo. Não, para com isso. Uma coisa de cada vez, viu? Faça um pouquinho de cada vez. Melhore um pouquinho de cada vez. Faça um autoexame, talvez até diário. O que no dia anterior não deu para ser concluído, onde eu falhei, onde eu escorreguei. E aqui você vai ficando mais atento a um projeto de melhoria contínua que dá para fazer, desde que você tenha calma, paciência com o teu avanço, meu Deus do céu, e não o contrário, não uma autocobrança, uma exigência grande de perfeição, de fazer tudo perfeito, de perfeccionismo. Isso vai fazer mal para você. Isso vai fazer mal para você. E o que eu quero dizer é o seguinte, olha, se eu não posso controlar, não posso resistir. As coisas acontecem, e elas me afetam. Porém, quanto mais eu nego, mais aquilo persiste em mim, mais o sofrimento persiste.
Vê se não é assim. Um complemento para essa frase, né? Se não posso controlar, não posso resistir. E quanto mais eu resisto, mais eu sofro. Você pode prestar atenção. É sempre assim. Porque nós somos chamados a melhorarmos e não a piorarmos. É por isso que o sofrimento ele aparece, porque nós somos feitos para o alto. Nós somos feitos para ser bons, para ser melhores. Você está entendendo? E a gente precisa botar o olho aqui. É porque dá para fazer. É porque dá para fazer de pouquinho em pouquinho. O problema é que você não aceita, não tem paciência consigo mesmo. Sabendo que você é imperfeito, tem que ter um olhar humilde para si mesmo e dizer, olha, o que se espera de mim, né, quando eu erro? Né? Inclusive o erro que você comete, que eu cometo todos os dias, a toda hora, a todo momento, as falhas, as faltas, as imperfeições, elas aparecem. Sabe por que elas aparecem? Porque era esperado. Porque você é um ser errante, você é um ser imperfeito, você está aqui para melhorar, meu Deus do céu. Você já não veio melhor, bom, perfeito e foi ficando ruim. Não, você chegou aqui todo bagunçado. Olha para o teu interior, as coisas estão todas fora de lugar. Mas não é para olhar isso com um olhar de tristeza, mas peraí, ao mesmo tempo em mim também eu tenho capacidade de melhorar. E os fatos, os acontecimentos que vão aparecendo no meu caminho não estão ali para impedir, não são muros que, por assim dizer, interrompem a minha jornada. Não, presta atenção. Presta atenção. Existe sempre algo a se fazer. Diante de toda a situação que acontecer com você, todo problema que aparece na sua vida, tem sempre uma parte dele, um pedaço, que depende só de você. Só de você, só você pode fazer algo. Tem uma parte do problema, não ele todo, às vezes ele todo depende de você, mas eu não quero que você olhe para o problema quando ele não depender só de você para ser resolvido na totalidade. Se conforme com a parte que depende de você e faça ela. Não entre no movimento de raiva, que não dá para eu fazer tudo e resolver tudo, só dá para me fazer um pouco, nem esse pouco eu vou fazer, então vou começar a reclamar de tudo, vou achar culpado, vou me vitimizar, e eu não cresci por causa disso, eu não sou feliz por conta daquilo. Você está resistindo à realidade. E quanto mais você resiste, mais aquilo persiste. Essa que é a verdade. Então, pessoal, quero fechar essa live agora com 3 coisas. Para dar um sentido na nossa vida, para que a gente possa compreender esse movimento e a gente se torna nesse sentido mais resiliente, que foi o tema que eu propus para essa live. Talvez eu coloque o título dessa live, eu acabei de ter uma nova ideia e mude esse título, mas enfim, eu comecei falando dessa live de resiliência e tem 3 coisinhas aqui que pode ajudar você a ser mais resiliente, a dar mais sentido para a tua vida. Dando mais sentido, você se coloca pronto diante da vida, pronto diante da tua caminhada e da tua jornada, que é o quê? Olha, ame uma pessoa, viva por um ideal, e aqui está o 3º ponto, que é o principal. Aceite o sofrimento inevitável. Preste atenção nessa palavra, inevitável, não dá para evitar. Inevitável é o que não se evita. Então, o 3º ponto é: aceite o sofrimento inevitável da vida e se coloque pronto, disposto a olhar sempre para o campo das possibilidades, porque tem uma parte disso que te aconteceu, por mais que te gere dor, gere sofrimento, tem uma parte disso que, para que possa ser mudado, depende de você. Depende de você. Bicho, não sei se você entende, mas é o seguinte, isso é quase que um chamado, é quase que como uma convocação, entendeu? Uma convocação para uma espécie de guerra. Guerra contra os seus vícios, guerra contra as suas sujeiras, guerra contra as suas imperfeições, para que você alcance uma altura mais elevada a cada dia, a cada enfrentamento de problema, a cada enfrentamento de dificuldade, a cada enfrentamento de sofrimentos inevitáveis da vida. Entende? Não é porque está ruim hoje que vai estar ruim daqui 6 meses. Não é porque a coisa não está legal hoje que ela vai permanecer assim durante toda a eternidade. Não é assim. Você pode perceber que você já passou por coisas ruins, situações de dificuldade, nas quais você já superou no passado.
E o que está agora diante dos nossos olhos é simplesmente essa convocação. Não é porque está difícil hoje que vai estar daqui 6 meses. Então, essas 3 coisinhas que eu falei para você é tirada de um psicólogo chamado Viktor Frankl, que é um psicólogo que foi jogado no campo de concentração, e ali ele criou um negócio chamado logoterapia. Ele é o criador da logoterapia. Então ele escreveu um livro que chama O Sentido da Vida, na qual é extraído essas 3 coisas aqui, né, que o Viktor Frankl fala, que o que dá sentido para a vida é amar uma pessoa, viver por um ideal, né? Amar uma pessoa, viver por um ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Aceitar o sofrimento inevitável da vida é o que eu estou chamando você para dar mais atenção. É inevitável, você não pode evitar, aconteceu. Agora você precisa fazer algo. Entende? Se você oferecer resistência, se é inevitável, você não controla. Se você não controla, você não pode resistir. E se você escolher resistir e negar, quanto mais você resiste, mais aquilo persiste. Tá? Eu quero fechar aqui com um exercício para você. Talvez isso faça sentido, talvez não faça, mas enfim. Toda vez que acontecer algo inesperado na tua vida, na qual você não tem controle, você respira fundo, toma consciência daquilo e diga o seguinte: amém. Amém. Não entra nesse movimento de desespero, não entra nesse movimento de ira, de reclamação. Simplesmente olhe para aquela coisa que aconteceu, perceba que ela aconteceu e você não pôde fazer muita coisa para evitar, você não tinha controle daquilo. Se você não tem controle, não resiste. Como você faz isso? Diga, pronuncia, talvez verbalmente, não só mentalmente. Diga assim: olha, respire fundo e amém. Aconteceu. Amém. Diga sim, aceita. Entendeu? Através dessa palavrinha, amém. Existe algo muito poderoso nesse exercício e é isso que eu queria deixar de presente para vocês nessa última live antes do Natal. E o nome dessa live, eu vou subir ela no IGTV, ela vai receber o título de O Poder do Amém. O Poder do Amém. Que é esse terceiro ponto para encontrar sentido da vida que o Viktor Frankl nos ensina, que é aceitar o sofrimento inevitável da vida. E eu estou te dando uma técnica para você usar no seu dia a dia. Toda vez que acontecer algo que você não controla, identifique isso. Perceba que você não pôde evitar, porque é inevitável. Por mais que esteja causando sofrimento em você, olhe para aquilo e diga: amém. Tá, o que é que dá para fazer agora? Aconteceu, amém. Amém. Simples assim. Diga amém. Agora, ok. O que dá para fazer? O que eu posso fazer? Qual que é a parte disso que depende só de mim para que seja transformada? Essa situação adversa, no primeiro momento, para que ela se transforme em uma situação mais favorável, tem uma parte disso que depende de mim. Eu digo amém, porque aconteceu, aceito o sofrimento inevitável e me coloco à disposição para olhar para as possibilidades, recortar a parte do problema que depende de mim e fazer. Quanto mais rápido você fizer isso, melhor. Aí sim você se torna mais resiliente. Então, pessoal, é isso. Mensagem que eu queria deixar para vocês aí na última live antes do Natal de 2020. Diante desse ano tão diferente de todos os outros, que você exercite em 2021 o poder do amém. Que você não negue aquilo que você não controla. Não resista. Porque quanto mais você resiste, mais persiste. Beleza? Então, amém. Se aconteceu, está acontecido. Choveu, está chovido. Caiu, está caído. Amém. Amém. Vamos melhorar. Mas dá para melhorar. Tenho certeza disso. Beleza, pessoal? Desejo a todos um Feliz Natal. Que vocês realmente possam passar esse momento, esses dias aí, poucos dias que antecedem o Natal. Amanhã já é a véspera. Vocês examinem os vossos corações e aproveitem esse momento, essa oportunidade para ver o que você pode fazer de diferente, quais sujeiras, quais coisas você pode eliminar da sua vida, né, para que talvez não só o menino Jesus nasça, essa data que marca o nascimento do Deus que se fez menino,
se fez homem. Você aproveite também para se fazer menino, nascendo novamente para uma vida nova, para algo novo, de melhoria. Feliz Natal, até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau.